Você já se perguntou o que realmente aconteceu depois que Jesus ressuscitou? Muitos conhecem a cruz, alguns já ouviram sobre o túmulo vazio, mas poucos sabem o que veio depois. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente sua visão sobre o poder de Deus, a missão da igreja e o propósito da sua vida. Essa é a continuação de uma história que não terminou na ressurreição. Ela apenas começou. Uma história real, cheia de milagres, reviravoltas, poder sobrenatural e uma promessa que continua viva até hoje. Então fique comigo até o final, porque essa revelação vai te impactar profundamente e te mostrar que a mesma força que moveu os discípulos naquela época pode estar prestes a tocar você agora. Jesus havia ressuscitado. A pedra que cobria a entrada do túmulo foi removida. O corpo já não estava mais lá, e os lençóis usados para o sepultamento estavam cuidadosamente deixados para trás. Esse foi o sinal mais claro de que a morte havia sido vencida. Mas a ressurreição de Jesus não foi apenas o fim de uma missão aqui na Terra, foi o início de algo ainda maior. Por 40 dias, Jesus apareceu de forma visível, física e real para os seus seguidores. Ele não era um espírito flutuando no ar. Ele caminhava, conversava, tocava, comia com eles. Falava sobre o reino de Deus com uma clareza que os fazia entender que tudo o que viveram até ali era apenas o começo. Era um tempo de ensino intensivo, de consolo, de alinhamento espiritual. Cada palavra que saía de sua boca era carregada de propósito. Era como se Jesus estivesse preparando com detalhes os corações daqueles homens para uma missão que transformaria o mundo. Durante uma dessas conversas, em clima de muita expectativa, Jesus deu uma ordem direta. Fiquem em Jerusalém. Não saiam daqui. Esperem pela promessa que o Pai vai cumprir. João batizou com água, mas em poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Os discípulos ouviram com atenção, mas ainda estavam confusos. Achavam que Jesus estava falando de política, de libertação de Roma, da restauração do poder de Israel. Mas Jesus estava falando de algo muito maior. Um reino que não se constrói com armas, mas com fé. Um reino invisível, eterno, que começa no coração das pessoas. E então ele completou: vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E com esse poder, vocês serão minhas testemunhas, não só aqui em Jerusalém, mas em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Foi naquele momento que algo incrível aconteceu. Enquanto ele ainda falava, Jesus começou a subir aos céus. Sim, ele foi elevado diante dos olhos deles, e uma nuvem o encobriu. Os discípulos ficaram ali olhando para o céu, sem conseguir dizer uma palavra. Enquanto olhavam sem entender direito, 2 homens com roupas brilhantes, anjos, apareceram e disseram: por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que subiu vai voltar do mesmo jeito que vocês o viram subir. Aquilo foi como um selo final. Jesus não havia apenas partido, ele prometeu voltar. Com essa certeza viva no coração, os discípulos retornaram a Jerusalém. E lá, em uma casa, cerca de 120 pessoas se reuniram. Não havia programa, não havia estrutura, mas havia fé, esperança e um coração disposto. E eles começaram a orar, a esperar, até que 50 dias depois da ressurreição, chegou a festa de Pentecostes, uma das mais importantes do povo judeu. Jerusalém estava cheia de gente de todas as partes do mundo, e foi ali, no meio daquela multidão, que o céu se abriu. Sem aviso, sem preparação, algo extraordinário aconteceu. Um som, como o de um vento muito forte, invadiu o lugar onde eles estavam. Não era um vento comum, era o som do próprio céu se manifestando na terra. Toda a casa foi preenchida.
Então, línguas como de fogo começaram a aparecer e pousaram sobre cada um dos que estavam ali. Era o Espírito Santo descendo. A presença de Deus, prometida desde os tempos antigos, agora se tornava realidade diante dos olhos de todos. Eles começaram a falar em outras línguas, idiomas reais, conhecidos por pessoas de várias partes do mundo, mas que os discípulos nunca tinham aprendido. Era como se, de repente, cada barreira de idioma e cultura fosse quebrada. A notícia se espalhou, uma multidão se formou, e o que se viu ali foi o início de uma nova era. Pessoas da Arábia, da Líbia, da Ásia, de Roma, da Grécia, todos ouviam as maravilhas de Deus em sua própria língua. Mas, como sempre acontece, nem todos entenderam o que estava acontecendo. Alguns ficaram maravilhados, outros debocharam. Eles estão bêbados. Foi então que Pedro, aquele mesmo que tinha negado Jesus 3 vezes, se levantou, agora cheio do Espírito Santo, e começou a pregar. Com uma voz firme e autoridade que só o céu poderia dar, ele explicou: ninguém aqui está bêbado. O que vocês estão vendo é o cumprimento da profecia de Joel. Deus prometeu que nos últimos dias derramaria seu Espírito sobre todas as pessoas. Então Pedro foi além. Ele contou toda a história de Jesus, aquele que foi rejeitado, crucificado, mas que venceu a morte e agora estava glorificado à direita de Deus. E foi desse lugar de glória que ele enviou o Espírito Santo como prova viva de que ele é o Messias prometido. As palavras de Pedro tocaram fundo. Não era uma pregação comum, era algo vivo, direto, verdadeiro. As pessoas ficaram tão impactadas que perguntaram aflitas: o que devemos fazer agora? Pedro respondeu com clareza: arrependam-se. Sejam batizados em nome de Jesus para o perdão dos seus pecados. E vocês também receberão o dom do Espírito Santo. E naquele mesmo dia, algo extraordinário aconteceu. Cerca de 3.000 pessoas aceitaram a mensagem, foram batizadas e se tornaram parte da nova comunidade de fé. 3.000. Aquilo não foi apenas um culto diferente. Foi o nascimento da igreja. Não como prédio, não como instituição, mas como um corpo vivo, cheio de pessoas transformadas, guiadas pelo Espírito, unidas por um só propósito: espalhar a mensagem de Jesus até os confins da terra. A partir daquele momento, os seguidores de Cristo mudaram completamente. Eles já não eram apenas pescadores, cobradores de impostos ou curiosos. Eles se tornaram apóstolos, mensageiros, portadores da luz. Viviam juntos, compartilhando tudo o que tinham. Comiam juntos, oravam juntos, testemunhavam milagres todos os dias. E mais importante, continuavam a crescer. Todos os dias, mais pessoas eram salvas. O que começou com um pequeno grupo escondido, agora era um movimento imparável. A promessa havia se cumprido. O Espírito tinha descido e o mundo, desde então, jamais foi o mesmo. Jerusalém estava vivendo algo completamente novo. Depois do dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, a cidade inteira foi tomada por uma atmosfera diferente. Embora fosse algo invisível, todos podiam sentir. As ruas, os becos, as casas e até mesmo o templo estavam cheios de algo sobrenatural. O lugar que era conhecido como o centro da religião judaica se transformava, sem perceber, no berço de uma nova fé que estava nascendo com poder. Antes, os seguidores de Jesus estavam escondidos, com medo. Agora, caminhavam com coragem, falavam com convicção, oravam por doentes e anunciavam que Jesus, aquele que havia sido crucificado, era o verdadeiro Messias. Algo novo tinha começado. Um povo cheio de fé e esperança surgia diante de todos, mudando a realidade com milagres e amor. Nesse ambiente cheio de fé,
os apóstolos começaram a se destacar como líderes da nova fé. Pedro e João, que tinham caminhado com Jesus, agora andavam com uma autoridade diferente. Numa tarde comum, foram ao templo para a oração das 3 horas. Ao chegarem à porta chamada Formosa, viram um homem que era aleijado desde o nascimento. Ele sempre estava ali pedindo esmolas, mas naquele dia tudo mudou. Pedro olhou para ele e disse: "Olhe para nós." O homem esperava receber dinheiro, mas o que veio foi muito maior. Pedro disse: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda." Ele segurou o homem pela mão e naquele momento seus pés e tornozelos se fortaleceram. O homem se levantou, começou a andar e logo estava pulando e louvando a Deus no meio do templo. Foi impossível não notar aquele milagre. As pessoas que estavam ali reconheceram o homem e ficaram impressionadas. Ele era conhecido por todos, pois sempre estava à porta pedindo ajuda. Agora, ele andava normalmente e louvava a Deus com alegria. A multidão se juntou em volta de Pedro e João, querendo entender o que tinha acontecido. Então, Pedro aproveitou a oportunidade e começou a pregar. Ele deixou claro que o milagre não havia sido feito por força própria, mas pelo poder de Jesus. Aquele mesmo Jesus que havia sido crucificado, mas que Deus ressuscitou. Pedro disse: "Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o trouxe de volta à vida, e nós somos testemunhas disso." Ele os chamou ao arrependimento, lembrando que tudo aquilo já havia sido anunciado pelos profetas. Era hora de mudar de vida e seguir o caminho de Deus. O povo precisava tomar uma decisão. E muitos tomaram. Várias pessoas creram na mensagem e se juntaram aos que já seguiam Jesus. A fé começou a crescer rápido. As casas se enchiam de conversas sobre Jesus. Famílias inteiras se entregavam à nova fé. Mas esse crescimento chamou a atenção das autoridades. Os líderes religiosos, conhecidos como o Sinédrio, compostos por sacerdotes, anciãos e mestres da lei, se incomodaram. Eles achavam que ao matar Jesus tinham acabado com o problema. Mas agora estavam diante de algo ainda maior. Uma multidão de pessoas cheias de fé, realizando milagres em nome de Jesus. Por isso, prenderam Pedro e João. Eles queriam calar os apóstolos, mas não conseguiram. A notícia do milagre se espalhou e a igreja ficou ainda mais unida. Em vez de medo, houve oração, mas não era uma oração para fugir, era um clamor por mais coragem. E Deus respondeu. Quando Pedro e João foram interrogados, não demonstraram medo. Diante dos mesmos líderes que julgaram Jesus, Pedro e João falaram com firmeza. Eles foram questionados: "Com que poder vocês fizeram isso?" Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: "Foi em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que vocês crucificaram, mas Deus ressuscitou." E citou as Escrituras dizendo: "A pedra que vocês rejeitaram se tornou a principal." Em outras palavras, aquele que eles tentaram eliminar agora era a base de tudo. Pedro ainda completou: "Não existe salvação em nenhum outro nome." Os líderes religiosos ficaram sem reação. Eles sabiam que Pedro e João eram homens simples, pescadores sem estudo, mas falavam com uma autoridade que ninguém podia negar. Além disso, o homem curado estava ali, provando o milagre. Então, decidiram soltá-los, mas com uma ameaça: "Não falem mais de Jesus." Mas Pedro e João responderam com firmeza: "Julguem vocês se devemos obedecer a Deus ou a vocês. Nós não podemos parar de falar do que vimos e ouvimos." Quando voltaram para junto da comunidade, foram recebidos com alegria e, mais uma vez, todos oraram juntos. Mas foi uma oração poderosa, pedindo mais coragem, mais sinais e mais milagres.
E Deus respondeu de novo. O lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos foram cheios do Espírito Santo. A igreja crescia e o amor entre os irmãos também. Ninguém dizia que algo era seu. Todos compartilhavam o que tinham. Quem possuía terras ou casas, vendia e entregava o dinheiro aos apóstolos, para ajudar os que tinham necessidade. Era um novo estilo de vida, baseado na generosidade e no amor. Um homem chamado José, que depois ficou conhecido como Barnabé, vendeu um campo e doou tudo. Foi um exemplo de fé e entrega. Mas onde há obra de Deus, o inimigo também tenta agir. E foi nesse clima de santidade que surgiu um problema. Um casal, Ananias e Safira, vendeu uma propriedade e mentiu dizendo que tinha doado tudo, mas guardaram parte do dinheiro. Tentaram enganar a comunidade e ao Espírito Santo. Pedro, cheio de discernimento, confrontou Ananias. Por que você deixou Satanás encher seu coração para mentir ao Espírito Santo? Ananias caiu morto na mesma hora. Horas depois, Safira apareceu e contou a mesma mentira. Também morreu. Foi um choque. Um medo reverente tomou conta da igreja. Deus estava mostrando que aquele grupo não era uma simples organização, mas o corpo vivo de Cristo. A santidade era algo sério, essencial. E mesmo com esse acontecimento, a igreja continuou crescendo, agora com ainda mais respeito, temor e poder. Muitos milagres começaram a acontecer pelas mãos dos apóstolos. As pessoas traziam os doentes para as ruas, esperando que até mesmo a sombra de Pedro os tocasse. E os milagres aconteciam. Vinham pessoas de outras cidades, trazendo seus enfermos e pessoas atormentadas por espíritos maus. E todos eram curados. Não havia mais dúvidas. Aquilo não era um movimento qualquer. Era o começo de uma revolução espiritual que estava se espalhando pelo mundo. Nada poderia parar o que Deus estava fazendo. Nem ameaças, nem prisões, nem a morte. Era o início de algo eterno. O crescimento da igreja em Jerusalém era tão rápido e surpreendente que já não dava mais para esconder. Todo mundo via com os próprios olhos o que estava acontecendo. Milagres sendo realizados, pessoas sendo curadas de forma impressionante. E tudo isso bem ali, no meio do povo, dentro do próprio templo. O que antes era apenas um pequeno grupo de seguidores de Jesus, agora se transformava em um movimento enorme que mexia com toda a cidade. A cada pregação, mais pessoas acreditavam. A cada cura, o nome de Jesus era exaltado. E quanto mais a igreja crescia, mais os líderes religiosos ficavam incomodados, principalmente os saduceus, que tinham muito poder dentro do sinédrio. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, exatamente o ponto principal da mensagem cristã, e se sentiam ameaçados por aquele novo ensino. Para eles, aquilo não era apenas uma diferença de opinião, era uma ameaça ao controle religioso que mantinham há séculos. Então, decidiram agir com firmeza. Prenderam todos os apóstolos e os jogaram na prisão pública, achando que, sem seus líderes, o movimento acabaria. Mas esqueceram de algo essencial. Deus não é limitado por muros ou correntes. Naquela mesma noite, enquanto tudo parecia estar calmo na prisão, algo incrível aconteceu. Um anjo enviado por Deus apareceu no cárcere. Não houve barulho, briga ou confusão. Com um simples toque, ele abriu as portas da cela e libertou os apóstolos. Mas a ordem que ele deu foi ainda mais surpreendente. Voltem ao templo e falem ao povo tudo sobre esta nova vida. Em vez de fugirem ou se esconderem, eles obedeceram sem pensar duas vezes. E logo ao amanhecer, antes mesmo do sol nascer por completo, já estavam de volta no mesmo lugar de onde tinham sido tirados, ensinando com coragem e declarando que Jesus era o Messias prometido.
Enquanto isso, os líderes do Sinédrio se reuniam para iniciar o julgamento dos apóstolos. Mas ao mandarem buscá-los, os soldados voltaram com uma notícia inacreditável. As celas estavam fechadas, os guardas estavam nos seus postos, mas os prisioneiros simplesmente não estavam mais lá. E mais, eles estavam de volta no templo, pregando em público como se nada tivesse acontecido. A reação foi de total espanto. Os líderes religiosos ficaram sem saber o que fazer. Como homens simples, sem influência, conseguiam fazer tanto barulho? Como podiam continuar mesmo depois de serem presos? Eles não tinham armas, nem poder político, mas havia algo diferente neles, uma autoridade que vinha de Deus. Com medo da reação do povo, que já considerava os apóstolos como homens santos, os guardas os trouxeram de volta ao Sinédrio com muito cuidado. O sumo sacerdote tentou manter a pose de quem estava no controle e disse: "Já não mandamos vocês pararem de falar desse nome? E agora encheram Jerusalém com essa doutrina e ainda querem colocar a culpa do sangue dele em nós?" Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu com firmeza: "É mais importante obedecer a Deus do que aos homens." E então ele pregou novamente o Evangelho, com coragem e clareza. Jesus foi morto, mas Deus o ressuscitou. Ele está vivo, exaltado, ao lado de Deus como príncipe e salvador. E nós somos testemunhas disso, junto com o Espírito Santo, que Deus dá àqueles que obedecem. Essas palavras deixaram o conselho furioso. Eles queriam matar os apóstolos imediatamente, ali mesmo, sem julgamento. Mas foi nesse momento que Deus agiu mais uma vez. Um homem chamado Gamaliel, respeitado por todos e mestre da lei, o mesmo que havia ensinado Saulo, que mais tarde se tornaria o apóstolo Paulo, levantou-se e pediu que os apóstolos fossem tirados da sala. Em seguida, falou ao conselho com sabedoria. Lembrou de outros homens que já tinham tentado liderar movimentos no passado, como Teudas e Judas, mas que acabaram desaparecendo com o tempo. E disse algo que ninguém ali esqueceu: se essa ideia for humana, vai acabar sozinha, mas se for de Deus, ninguém poderá pará-los, e vocês estarão lutando contra o próprio Deus. As palavras dele fizeram o Sinédrio repensar. Os apóstolos foram poupados, mas antes disso foram brutalmente açoitados. Mesmo assim, saíram dali alegres, felizes por terem sido considerados dignos de sofrer por causa do nome de Jesus. Eles não se calaram. Continuaram ensinando todos os dias, no templo e nas casas, dizendo a todos que Jesus era o Cristo. A perseguição, em vez de frear o movimento, o tornava mais forte. E assim a igreja seguia crescendo, não só em número de pessoas, mas também em maturidade espiritual. Com esse crescimento, começaram a surgir também alguns problemas dentro da própria comunidade. Um dos primeiros foi relacionado à ajuda aos necessitados. As viúvas dos judeus de origem grega começaram a reclamar porque estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de alimentos. Isso gerou murmúrios e ameaça de divisão. Os apóstolos, percebendo que não podiam cuidar de tudo sozinhos, sem deixar de lado a oração e o ensino da palavra, reuniram a comunidade e pediram que escolhessem 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para cuidar dessa parte. Assim nasceu o ministério dos diáconos. E entre os escolhidos, um chamou logo a atenção: Estevão. Ele era jovem, cheio de fé e poder. Servia com dedicação, mas também pregava com uma autoridade impressionante. Estava prestes a se tornar o primeiro mártir da fé cristã. Alguém que morreria por causa do nome de Jesus, mas deixaria um testemunho que atravessaria os séculos. A morte de Estevão, ao contrário do que muitos pensavam, não acabou com o movimento cristão.
Na verdade, foi o começo de uma grande expansão. O sangue derramado daquele que foi o primeiro mártir da fé cristã serviu como uma semente que, ao invés de ser enterrada, foi espalhada com força, dando frutos em muitos lugares. A violência da perseguição que se levantou em Jerusalém fez com que muitos seguidores de Jesus deixassem a cidade. Mas, ao invés de se esconderem, eles continuaram a falar de Jesus por onde passavam. O que parecia ser uma derrota acabou se tornando parte do plano de Deus, transformar cada fuga em uma nova oportunidade de anunciar o Evangelho. Entre esses cristãos que saíram de Jerusalém estava Filipe. Ele era um homem cheio de fé, sabedoria e guiado pelo Espírito Santo. Foi um dos 7 diáconos escolhidos para ajudar na liderança da igreja primitiva. Filipe foi até a região de Samaria, um lugar que os judeus costumavam evitar por causa de antigas brigas religiosas e preconceitos. Os samaritanos eram vistos como um povo impuro, por terem se misturado com outros povos e se afastado das tradições judaicas. Mas Deus não via Samaria assim. Para ele, nenhum lugar está longe demais para ser alcançado pela sua graça. Filipe começou a pregar ali com coragem, falando sobre o reino de Deus e o nome de Jesus. E as palavras dele vinham acompanhadas de milagres. Pessoas possuídas por espíritos maus eram libertas, os doentes eram curados e até quem não conseguia andar passava a caminhar. Samaria, antes um lugar de sofrimento espiritual, foi tomada por uma alegria verdadeira, resultado da presença de Deus. Entre os moradores de Samaria estava um homem chamado Simão, que era conhecido por suas práticas de magia. Ele impressionava o povo com seus truques e era chamado até de o grande poder de Deus. Mas ao ver os sinais que Filipe fazia e ouvir sua mensagem, Simão ficou espantado. Ele até pediu para ser batizado e passou a seguir Filipe por onde ele ia. No entanto, seu coração ainda estava confuso. Ele via o Espírito Santo como um tipo de poder mágico que podia ser comprado ou controlado. Quando os apóstolos Pedro e João chegaram à cidade e oraram para que os novos cristãos recebessem o Espírito Santo, Simão ofereceu dinheiro para também ter esse poder. Ele queria usar aquilo como mais uma ferramenta para seu próprio benefício. Pedro, então, o repreendeu com firmeza, dizendo que o dom de Deus não se compra com dinheiro. Essa repreensão serviu como uma lição importante. Os dons de Deus são presentes dados por Ele e não podem ser controlados ou vendidos. Enquanto Filipe ainda estava animado com o que Deus estava fazendo em Samaria, ele recebeu uma nova missão. Um anjo do Senhor lhe disse para ir até um caminho no deserto entre Jerusalém e Gaza. Parecia estranho sair de uma cidade cheia de pessoas para ir até um lugar vazio. Mas Filipe obedeceu. No caminho, viu uma carruagem e se aproximou. Dentro dela estava um homem importante, um eunuco etíope, responsável pelos tesouros da rainha Candace. Ele havia ido a Jerusalém para adorar a Deus e na volta estava lendo em voz alta um trecho do profeta Isaías. Filipe perguntou se ele entendia o que estava lendo e o homem respondeu que não, pois ninguém tinha explicado para ele. Então, Filipe começou a explicar que aquele trecho falava sobre Jesus, o servo sofredor que foi levado como cordeiro ao matadouro e morreu pelos pecados da humanidade. O coração do etíope foi tocado profundamente e, ao verem um pouco de água no caminho, ele perguntou: "O que me impede de ser batizado?" Filipe disse que, se ele acreditasse de todo o coração, nada o impediria. O homem então declarou: "Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus." Os dois desceram da carruagem, entraram na água e o etíope foi batizado ali mesmo. Um ato simples, mas com um significado eterno. Logo após isso, Filipe foi levado pelo Espírito do Senhor para outro lugar e o etíope continuou sua viagem, cheio de alegria.
A salvação estava agora alcançando outros povos, atravessando continentes. Filipe reapareceu na cidade de Azoto e continuou a pregar em cada lugar por onde passava, até chegar em Cesareia. Ele se tornou como uma chama viva, espalhando o amor e a mensagem de Jesus por todas as cidades. Aquilo que parecia estar restrito a Jerusalém, agora se espalhava por muitas regiões. Deus mostrava que sua mensagem era para todos, sem barreiras geográficas ou culturais. Cada cidade visitada, cada pessoa alcançada, fazia parte de um plano maior. Mas enquanto tudo isso acontecia, Deus estava preparando algo ainda mais surpreendente: a conversão de Saulo. Saulo era temido pelos cristãos. Era um fariseu dedicado, estudado aos pés do mestre Gamaliel, cheio de zelo religioso. Ele acreditava que os seguidores de Jesus estavam errados e eram uma ameaça à fé verdadeira. Por isso, começou a persegui-los com força, aprovando até a morte de Estevão. Depois disso, passou a prender homens e mulheres cristãos, tentando acabar com o movimento que chamavam de O Caminho. Mas Deus já tinha um plano para ele. Aquele que era o maior perseguidor da igreja, logo se tornaria um dos maiores pregadores do Evangelho. Porque quando Deus decide transformar uma vida, nem o passado mais sombrio pode impedir. Enquanto a igreja de Jesus crescia entre os judeus e a mensagem do Evangelho tocava cada vez mais corações em Israel, Deus já estava preparando algo maior, algo que mudaria totalmente a história. Era como se, nos bastidores, ele estivesse prestes a virar a página e revelar um novo capítulo do plano divino. Até aquele momento, muitos dos seguidores de Jesus ainda pensavam que a salvação era algo apenas para os judeus, como se fosse um presente exclusivo para os descendentes de Abraão. Mesmo tendo pregado na região da Samaria e a um homem da Etiópia, ainda existia uma barreira invisível entre eles e os outros povos, os chamados gentios. E foi justamente nessa hora, nesse clima de tradição e resistência, que Deus decidiu agir de maneira clara, poderosa e surpreendente. O escolhido para viver esse momento único foi o apóstolo Pedro, aquele mesmo que Jesus havia encarregado de cuidar do rebanho. Pedro estava na cidade litorânea de Jope, hospedado na casa de um homem chamado Simão, que trabalhava curtindo peles de animais, uma profissão considerada impura pelas leis dos judeus. Só esse detalhe já mostrava que Deus estava fazendo Pedro repensar seus costumes. Um dia, por volta do meio-dia, enquanto orava sozinho no terraço da casa, Pedro teve uma visão extraordinária. Ele viu algo parecido com um grande lençol que descia do céu, sustentado pelas pontas, cheio de animais que os judeus consideravam impuros. Então, uma voz vinda do céu falou com firmeza: Pedro, levante-se, mate e coma. Pedro se assustou e respondeu: de jeito nenhum, Senhor, nunca comi nada impuro. Mas a voz insistiu: não diga que algo é impuro se Deus já purificou. Essa cena aconteceu 3 vezes, como para ter certeza de que ele entendeu a mensagem. Enquanto ainda tentava entender o que tudo aquilo significava, 3 homens bateram à sua porta. Eles haviam sido enviados por Cornélio, um centurião romano, que mesmo sendo estrangeiro, era um homem temente a Deus, generoso e cheio de fé. Um anjo havia aparecido para Cornélio e mandado que ele chamasse Pedro. Deus estava preparando os 2, em lugares diferentes, para um encontro que marcaria a história da igreja. Guiado pelo Espírito Santo, Pedro recebeu os mensageiros e no dia seguinte foi com eles até Cesareia. Entrar na casa de um gentio já era algo impensável para um judeu, e Pedro sabia disso. Ele mesmo disse: vocês sabem que pela nossa lei não é certo um judeu entrar na casa de um estrangeiro, mas Deus me ensinou que não devo tratar ninguém como impuro.
Cornélio, por sua vez, estava esperando com sua casa cheia de parentes e amigos, todos com o coração aberto. Quando Pedro começou a pregar, contou sobre Jesus, como ele foi escolhido por Deus, como curou pessoas, foi crucificado, ressuscitou. Ao terceiro dia, lhe apareceu vivo aos seus seguidores. E então Pedro falou uma frase que mudaria tudo. Qualquer pessoa que crê em Jesus recebe o perdão dos pecados em seu nome. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu com poder sobre todos que estavam ali, exatamente como havia acontecido com os judeus no Pentecostes. Eles começaram a falar em outras línguas e a louvar a Deus. Pedro e os outros judeus ficaram espantados. Era a confirmação de que Deus estava agindo entre os gentios. Então Pedro declarou: alguém pode negar o batismo a essas pessoas que receberam o Espírito Santo como nós? E assim, Cornélio e todos da sua casa foram batizados naquele mesmo dia. Foi o primeiro grande momento em que o Espírito Santo foi derramado sobre os não-judeus. Um marco para a fé cristã. O muro que separava os povos havia caído diante da cruz de Cristo. Ao voltar para Jerusalém, Pedro teve que enfrentar críticas dos cristãos judeus. Eles o questionaram com firmeza: você entrou na casa de gentios e comeu com eles? Pedro então contou tudo com calma, desde a visão que teve até o que aconteceu na casa de Cornélio, e terminou com uma pergunta forte: se Deus deu para eles o mesmo dom que deu para nós, quem sou eu para ir contra Deus? Diante disso, todos se calaram. O silêncio foi substituído por louvor. Eles glorificaram a Deus, dizendo: então, Deus também deu arrependimento e vida eterna aos gentios. Foi o reconhecimento de que a igreja agora não era mais uma parte do judaísmo, mas algo novo, aberto a todos os povos. Um novo povo formado não por sangue ou cultura, mas pela fé e pelo Espírito Santo. Esse momento não foi apenas simbólico, ele deu início a uma nova fase. A partir dali, as portas estavam oficialmente abertas para todos os povos, e isso preparou o caminho para que o Evangelho fosse levado ainda mais longe, por alguém que Deus já estava transformando: o apóstolo Paulo. O homem que antes perseguia cristãos agora seria enviado para pregar aos povos do mundo inteiro. Mas antes de Paulo assumir esse papel, algo importante estava acontecendo em outra cidade, Antioquia da Síria. Uma cidade cheia de culturas, com influência no Império Romano e com uma população diversificada. Cristãos que haviam fugido da perseguição após a morte de Estevão chegaram até ali. No começo, falavam de Jesus apenas para outros judeus. Mas alguns cristãos, vindos de Chipre e da cidade de Cirene, começaram a falar também com os gregos. Foi um passo ousado, uma quebra definitiva com o pensamento de que o Evangelho era só para um grupo específico. E Deus estava nisso. A mão do Senhor estava sobre aquele movimento. Muitas pessoas creram e foram transformadas. Uma nova igreja estava nascendo ali, com força e alegria. Quando a notícia chegou até Jerusalém, os líderes decidiram enviar Barnabé, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, para ajudar e encorajar os novos crentes. Ao chegar em Antioquia, Barnabé viu algo extraordinário: fé sincera, zelo pelas Escrituras e corações verdadeiramente convertidos. Ele percebeu que aquela comunidade tinha um potencial enorme. Então teve uma ideia: buscar Saulo, que estava em Tarso. Foi até lá, encontrou-o e trouxe-o de volta para Antioquia. Durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo ensinaram aquela nova igreja. Foi ali, naquele ambiente vibrante, que os seguidores de Jesus passaram a ser chamados de cristãos pela primeira vez. Esse nome não foi inventado pelos crentes, mas dado pelas pessoas da cidade ao verem o quanto eles viviam como Jesus. Era mais do que um apelido. Era uma nova identidade. Um povo transformado, marcado pela fé, pelo amor e pelo testemunho vivo do Evangelho.
A missão que começou com Barnabé e Paulo na cidade de Antioquia foi muito mais do que uma simples viagem para falar de Jesus. Aquilo foi o início de uma mudança enorme no caminho da fé cristã. Até então, quase tudo acontecia em Jerusalém, mas agora uma nova fase estava começando fora dos limites da capital religiosa. Com orações e a bênção da igreja, Barnabé e Paulo foram enviados, não como aventureiros, mas como representantes do reino de Deus. Eles não levavam armas, nem buscavam poder humano. Levavam a mensagem viva de Jesus. A primeira viagem os levou a lugares como Chipre, Pisídia, Licaônia e Galácia. Nessas regiões, enfrentaram muitos problemas, perseguições, mentiras contra eles, expulsões e até tentativas de assassinato, como o apedrejamento. Mas mesmo assim, Deus dava forças a cada passo. Para eles, aquelas cidades não eram só locais no mapa, eram verdadeiros campos de batalha espiritual. Cada pessoa que aceitava a mensagem era uma vitória do bem contra o mal. E onde quer que a palavra fosse anunciada, nascia uma nova igreja, surgia um novo começo para muitas vidas. Essa missão não era obra de homens, era um plano do próprio Deus. Por isso nada podia parar esse movimento. Quando Paulo e Barnabé voltaram para Antioquia, não voltaram contando vitórias pessoais. Eles falaram sobre tudo o que Deus havia feito entre os povos que nem sequer conheciam as tradições judaicas. A igreja ficou muito feliz, mas logo enfrentaram um problema sério. Alguns cristãos judeus achavam que os novos convertidos, por não serem judeus, deveriam seguir a lei de Moisés, incluindo a prática da circuncisão. Ou seja, para eles, a fé em Jesus não era suficiente. Era preciso seguir também os costumes antigos. Paulo e Barnabé discordaram totalmente disso. Eles tinham visto com os próprios olhos o Espírito Santo agir com poder sobre pessoas que nunca tinham ouvido falar da lei. Para eles, a graça de Jesus era tudo. Essa discussão ficou tão intensa que não podia ser resolvida apenas ali. Foi preciso organizar um encontro com todos os líderes da igreja, o primeiro grande concílio da história cristã. Esse encontro aconteceu em Jerusalém. Ali estavam apóstolos como Pedro, João e Tiago, além de líderes como Paulo e Barnabé. As conversas foram sérias e bem profundas. Pedro lembrou da conversão de Cornélio, um homem que não era judeu, e explicou como Deus o aceitou sem exigir nenhum costume da lei. Pedro ainda questionou: por que colocar sobre os novos convertidos um peso que nem nós conseguimos carregar? Paulo e Barnabé também falaram dos milagres e mudanças que viram entre os gentios. Depois disso, Tiago deu uma sugestão de equilíbrio. Os gentios não precisavam seguir toda a lei, mas apenas algumas orientações básicas para manter a paz com os judeus convertidos. Essa decisão foi escrita em uma carta e enviada às igrejas, trazendo muita alegria e alívio. Agora estava confirmado: a salvação é pela graça e não pelas obras da lei. Com essa confirmação, Paulo ficou ainda mais motivado. Agora, livre para continuar sua missão, começou sua segunda viagem, desta vez com um novo companheiro, Silas, já que Barnabé seguiu com João Marcos. Paulo e Silas passaram por cidades como Derbe, Listra e Icônio. Em Listra, Paulo conheceu um jovem chamado Timóteo que tinha um coração muito dedicado a Deus. Paulo viu potencial nele, o treinou e o levou consigo nas viagens. As igrejas continuavam a crescer, líderes eram formados e a mensagem de Jesus se espalhava como fogo em palha seca. Mesmo com prisões, perseguições e dificuldades, a missão não parava. Onde havia oração, Deus respondia. Onde havia oposição, a fé se fortalecia. A cada cidade, o mundo conhecido era transformado pelo poder do Evangelho. Na terceira viagem, Paulo passou por Éfeso, uma cidade muito conhecida pela adoração à deusa Ártemis.
Era um lugar cheio de práticas religiosas pagãs, mas ali Deus decidiu agir com grande poder. Quando Paulo chegou, encontrou algumas pessoas que só conheciam o batismo de João Batista. Ele explicou sobre Jesus, batizou todos novamente, e ao orar por eles, o Espírito Santo desceu com poder. Paulo começou então a ensinar todos os dias numa escola chamada Tirano. Ele ficou ali por 2 anos, formando uma base forte de fé que alcançou toda a região da Ásia Menor. Coisas incríveis aconteciam. Lenços que tocavam Paulo eram levados a doentes e eles eram curados. Espíritos malignos saíam ao ouvir o nome de Jesus. A cidade, que era cheia de feitiçaria, começou a mudar. Um grupo de homens tentou usar o nome de Jesus sem autoridade e foram atacados por um espírito mau. Isso causou tanto medo que muitas pessoas se arrependeram e queimaram seus livros de magia em público, mostrando o quanto estavam mudando. Mas o impacto espiritual também trouxe consequências econômicas. Os artesãos da cidade, que ganhavam dinheiro vendendo imagens da deusa Ártemis, ficaram revoltados. Um homem chamado Demétrio liderou um protesto dizendo que a mensagem de Paulo estava acabando com o comércio deles. A multidão se juntou e causou um grande tumulto, gritando por horas: "Grande é Ártemis dos Efésios!" A situação ficou perigosa, mas Deus não deixou que o pior acontecesse. Paulo entendeu que era hora de seguir viagem. Ele não fugiu, apenas seguiu o plano. Visitou outras igrejas, ajudou os necessitados de Jerusalém e preparou novos líderes. Em Mileto, ele chamou os líderes de Éfeso e fez um discurso emocionante. Chorando, disse que sua vida não tinha valor, desde que ele cumprisse a missão que Deus lhe deu. Ele sabia que ainda sofreria muito, mas estava decidido a continuar. Foi um momento de despedida cheio de emoção e certeza de que havia cumprido sua parte. Chegando em Jerusalém, Paulo foi preso por causa de acusações falsas. Queriam matá-lo. Mesmo preso, pediu para falar ao povo, e ali, com correntes nos braços, ele contou sua história, como conheceu Jesus, sua transformação e seu chamado. Muitos se revoltaram com sua fala, mas como Paulo era cidadão romano, foi protegido e não sofreu tortura. Começava então uma nova etapa de sua vida, passando por julgamentos, prisões e viagens forçadas. Mas ele nunca deixou de pregar. Onde estivesse, tribunal, cela, estrada, sua boca anunciava a salvação. Mesmo preso, sua voz era livre. Mesmo cercado, sua fé era inabalável. Ele viveu por um propósito maior: entregar tudo por aquele que já havia entregue tudo por ele. Se essa história tocou o seu coração, se você sentiu Deus falando com você hoje, então não fique parado. Inscreva-se agora no canal. Aqui, em cada vídeo é uma viagem dentro da Bíblia, cheia de ensinamentos e revelações que podem transformar a sua vida. Curta, comente, compartilhe com outras pessoas e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Juntos, vamos espalhar essa mensagem até os confins da terra. Que Deus abençoe sua vida de maneira poderosa. Você é parte dessa missão.